Muito boa noite! Muito boa noite, meus amores! Enquanto eu espero um pouquinho o pessoal entrar, eu vou dando um oi para vocês. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Débora. E a Débora vai conversar com a gente sobre relacionamento. Boa noite! Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Eu vou chamar a Débora para conversar conosco, enquanto o pessoal vai entrando, né? Como vocês estão, gente? Tá todo mundo com frio que nem aqui no Rio Grande do Sul? Eu vou chamar a Débora. Gente, a Débora teve uma formação comigo, Omni, lá em São Paulo. E quantas coisas maravilhosas aconteceram nessa formação. E a Débora hoje está levantando uma bandeira bem bacana, que é sobre relacionamento, né? E nós estávamos conversando bastante sobre a questão relacionamento, e é encantador o entendimento que ela tem, e ela vai contar para vocês, junto comigo aqui, como está funcionando isso. Certo? Vou chamar a Débora. Gente, estão me ouvindo? Cadê a Débora? Vamos ver. Débora. Só um minutinho, gente, que eu vou chamando a Débora. Hoje meu celular tá... Débora, você tá por aí? Boa noite. Boa noite, Débora. Se tu tiver por aí, me dá um oi, que eu não tô te achando aqui no... Gente, como é que foi o final de semana de vocês, hein? Aqui no Rio Grande do Sul continua frio. Caxias do Sul é um friozinho. Aqui, a Débora me mandou. Vamos lá, boa noite. Boa Oi, boa noite. Como noite. estamos, Tudo Débora? bem? Tudo Tudo bem, jóia. Tânia, e você? Eu tava falando que apesar do friozinho aqui de Caxias, né, Débora, que não passa o tal do frio, mas vamos indo, né? Vamos indo, vamos. É, aqui em Floripa também tá bem friozinho, mas Coisa tá mais gostoso. deliciosa. Sabe que eu morei em É. Florianópolis um tempo atrás, na Barra, e é Ah, uma na das... Barra, é lindíssimo lá. Maravilhoso. Sinto É, saudade. eu sou apaixonada pela ilha. Faz, faz pouco tempo que eu Quem não é? voltei pra cá. Quem não é, É né? verdade, é Maravilhoso. verdade. É Gente, verdade. então, manda o aviãozinho para as pessoas. Eu vivo falando que não importa a quantidade de pessoas que tenha, desde que uma se conecte com o que nós vamos falar, é maravilhoso. Mas vai chamando o pessoal, vamos conversar hoje sobre relacionamentos. Então, para quem não me conhece, É. meu nome é Tânia Ilha, sou hipnoterapeuta, psicanalista, youtuber, hipnóloga. E hoje eu tenho uma convidada especial, como eu falei para vocês, que é a minha colega de formação, a Débora, e eu vou deixá-la se Uhum. apresentar. Enquanto isso, vocês chamem as pessoas para participar desse bate-papo e principalmente você que tem curiosidade da tudo que vincula a sexualidade. Boa noite a todos que estão entrando. Nosso colega César acabou de entrar. Que honra, César. Contribui com a gente aí com os conteúdos, que vai ser muito positivo para mim e para Débora. Débora, com você a Isso. palavra. A Ana entrando. Beijo, Ana. Boa noite, pessoal. Oi, Kátia. Oi, Ana. Tudo bem? Certinho? Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu sou hipnoterapeuta, sou reprogramadora mental, master em PNL, sou coach também com ferramentas de PNL e agora estou iniciando essa nova jornada como especialista em relacionamento, com um protocolo que vem toda uma metodologia que vem dos Estados Unidos. Então, algo bem assim de vanguarda, diferente de tudo aquilo que o pessoal está habituado aqui no Brasil a
a trabalhar, né, com relação a relacionamentos. E hoje a gente vai Olha, abordar mais essa questão da sexualidade, da mente e o sexo, né? A questão das informações que tem vindo para a gente, as crenças, né, que nós temos com relação à sexualidade, né, ao prazer. Acho que vai ser bem interessante essa conversa, né, Tânia? que bacana. E olha o César contando aí que ele está dublando um curso de orgasmo hipnótico de português para inglês. Uau! Que Quanto legal! Uau! conteúdo! Que bacana, né? Boa noite, Fran. Que Boa noite, todo mundo. interessante! Gente, eu quero muito que vocês se conectem, tá? Como a Débora falou, quando a gente fala de intimidade, quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de relacionamento, a gente tem uma carga muito, muito significativa com as crenças. Nós trazemos muitas crenças, né, Débora? Nós trazemos muitos paradigmas, né? Nós trazemos muitas coisas aqui dentro da cabecinha da gente que muitas vezes não entende algumas coisas que acontecem no decorrer da nossa vida íntima, do nosso relacionamento, e a gente quer contribuir para vocês. Então, É. gente, vamos lá, chama os teus amigos, traz o pessoal para E, cá, que vai ser e, e positivo. falando E falando assim, né, Tânia, com relação às crenças, né, é bem interessante a gente sempre lembrar que como que se instala uma crença, né? É pelo impacto ou pela repetição. Então, muitas vezes as pessoas elas têm a repetição dessas informações na vida dela, né, sem que elas nem se deem conta, né? E aquilo vai entrando e vai moldando aquela crença de que o prazer é somente daquela forma, ou de que só existe aquele jeito, né? Ou que talvez ela seja limitada. E algumas outras vezes também pelo impacto, né? Um trauma instalado lá na infância, né? Ou até mesmo já na idade adulta, uma violência sexual que a pessoa tenha sofrido. Então, É, é daí que vem as crenças, né? e qual é a função da nossa mente, né? Como eu e o César fizemos uma live, foi a primeira live que nós fizemos dessa série de lives que eu quis promover no mês de agosto. O que o César falou e foi muito positivo, né? É a questão do que o nosso subconsciente ele tá aí só para nomear situações e printar uma situação ou printar algo sobre o momento, né? Então, Uhum. além de tudo isso, a gente vem de uma crença limitante. O César está falando também que tem a terapia através do orgasmo, que eu acho bem positivo. Eu estou lendo alguma coisa sobre isso, César, acho bem bacana. Eu também Mas, tenho estudado bastante sobre a terapia tântrica, né? O sexo hum, tântrico. Acredito que, né? É porque a energia do orgasmo, né? É o maior pico energético que nós temos, né? sim. Então, E é isso mesmo, que nem o César falou. A mente, ela tira foto daquele momento, ela printa, né? Como eu digo assim, ela printa e ela gera o quê? Ela tá aí só para confundir. Ela bota o nome sobre aquele print que ela bateu, sobre aquela foto, né? E nisso ela vem interpretando e vem somatizando crenças. E o que a gente faz? Repetição, sem se repetição, dar conta. repetição. E infelizmente é Uhum, assim. Gente, uhum. vamos lá. In- Massagem tântrica é algo que todo Involuntariamente, mundo né? vai fazer. Isso aí. Né, Tânia? E o César, mais pode interessante falar. é isso, né? Que a gente às vezes fala da repetição, mas as pessoas acreditam, vai ser feita a. Concordo com você, a questão tântrica aqui, né? Ele colocou aqui, massagem tântrica é algo que todo mundo deveria fazer. É verdade, né? Acredito que se as pessoas se dedicassem mais a isso, muitos tabus, muitas crenças seriam liberadas, né? Até Hum, estava comentando com a Tânia da questão hoje em dia, né? Existe uma carga muito grande de pornografia, né?
que coloca na gente uma questão muito limitada do prazer, né? Pontos muito limitados do corpo, né? Estereótipos e que realmente acabam trazendo desconforto até, né? E uma certa limitação mesmo das pessoas buscarem prazer de outros, saberem, né? Acreditarem que existe outras formas de encontrar o prazer, né? Exatamente. E sobre isso seria muito interessante a gente falar, inclusive naquele nosso bate-papo, né? E eu acho bem importante, como você citou a pornografia, né? Olha quanta crença tem dentro da pornografia. Olha Uhum. quanta crença tem lá dentro da pornografia. Tá, como a gente conversou, né, Débora? Eu quero que tu me ajude, o tamanho do membro. Então, já vem Sim, de uma coisa muito limitada, né? sim, Tânia, eu tenho, né, tenho tido demandas, né, com relação a isso, assim, né, a pornografia, além da questão de você estar extremamente exposto a algo e a tua mente, ela não faz diferença, né, do real e do imaginário, e sempre que você expõe muito, uma coisa ela acaba desensibilizando, né, então você acaba também não respondendo tanto aos estímulos, né, por aquele excesso de exposição, né? Outra coisa com relação ao tamanho do pênis mesmo, do membro, né? Quer dizer, muitos homens hoje em dia estão sofrendo de ejaculação precoce, de impotência e até dificuldade mesmo de se relacionar, de insegurança, né? Porque acreditam que não estão dentro daquela perspectiva esperada, né? Daquilo que eles viram ali numa algo que não é real, né? E que aquele prazer colocado naquelas imagens, naqueles filmes, naquilo tudo, também não é real, é algo fake, né? Então aquela mulher que está ali, ou aquele homem, né, numa relação homossexual, simulando um prazer, aquele prazer não é real. Muitas vezes, se for repetir aquilo ali numa relação verdadeira, aquilo não vai trazer prazer, né? E isso limita muito. Outra coisa que eu tenho visto também é essa questão da ilusão com relação ao sexo oral, né? As pessoas terem essa visão de que o sexo oral é uma preliminar, né? E aí demanda de muitas mulheres que vêm se perguntando, será que eu sou frígida? O que tem de errado comigo? Eu não sinto prazer no sexo oral e aí eu não consigo estar pronta para a penetração e aí acaba não sentindo prazer de jeito nenhum, né? Então são a pornografia realmente tem sido um desserviço, né? Pro prazer verdadeiro, mesmo porque como nosso colega ele comentou, ela está muito focada na questão do corpo, né? Quando se sabe que o prazer, o tesão, tudo se inicia pela mente, né? As Uhum. fases sexuais ali, né? Ela inicia pelo desejo, pela fantasia, pela mente, né? A excitação, ela tem muito a ver também com o toque físico, mas também precisa da mente, né? Não fosse assim, nós não teríamos prazer dormindo. Muitas pessoas, né, já chegaram ao orgasmo durante o sonho. Então, isso é mais do que provado que realmente o prazer, ou a satisfação, ela está muito mais na mente do que no corpo, né? E uma das coisas que eu quero agora fazer um adendo, e eu gostaria de conversar também, e que muitas meninas e muitos meninos chegam lá no meu consultório e falam muito dessa questão ser mulher, ser homem, mas ele não me ouve. Gente, vamos lá. Eu gostaria de rapidamente explicar para vocês um pouquinho do funcionamento da mente. Então, todos nós somos emoção. Nosso subconsciente, a linguagem dele é emocional. Se a linguagem dele é emocional, somos emoção, né?
Vamos lá. Até o César está botando aqui também, quando a pessoa não está bem emocionalmente, seja em homem, seja mulher, não tem como rolar um sexo legal. Eu gostaria de fazer duas colocações. Perfeito. Isso. Primeiro, a mulher e o homem têm o mesmo consciente e mesmo subconsciente proporcionalmente distribuídos, vamos falar assim. São nomes que são dados, né? Mas a mulher tem um emaranhado de emoções. Gente, para um ato sexual acontecer, eu não estou falando que está certo, os engraçadinhos de plantão aí, tá? Estou falando que está certo, que a mulher não tem que ser estimulada, né? Essa coisa de rolar um sexo legal, como o César está falando. Mas a mulher, para ela ter um ato sexual, ela precisa apenas abrir as pernas. Não estou falando que está certo ou não, estou falando que, por mais que o emaranhado de emoção dela não esteja legal, ela precisa disso para ter o ato. Se ele é prazeroso, como ele é desenvolvido, é uma outra história, né? E um homem, ele precisa estar cheio de incentivos mentais. Porque se o homem ele não estiver no aqui e agora exatamente, ele não vai conseguir. Um homem para ter uma ereção, um homem para ter o sexo, não que ele não possa dar prazer para uma mulher de outra forma, mas para ele ter o ato sexual, ele precisa estar no aqui e agora. Por isso que a gente fala que a mente do homem é dividida em caixas, como se fossem caixas, onde a caixa maior lá é do nada, uma caixa tão igual ou maior até do sexo, família, trabalho, amigos, enfim. Por que eu tô dando esse... Claro, gente, que se a gente for aprofundar isso, né, dá muito assunto. Porque o homem, ele precisa estar naquela caixa, naquele momento, e se ele emocionalmente não estiver bem, não acontece nada. E muitas vezes nós mulheres não entendemos algumas coisas e os homens também não entendem qual é a relação da mulher com tudo isso. Que daí, vamos lá, o que eu falei agora é sobre o ato, né? Ter o ato sexual. Agora, para o homem entender que tem que ser positivo isso para a mulher, o que ele contribui para isso? Qual é o estímulo que ele tem? Eu não sei se você tem recebido no consultório, mas eu percebo que as pessoas, além delas terem muitas crenças enraizadas, Débora, elas têm muito medo de falar sobre isso com os parceiros. Sim. Tem muito medo de dizer, olha, Débora, não tá legal, ou toca mais aqui, mexe mais aí, olha, se você falar mais coisinhas no meu ouvido vai ser diferente. Parece que foi criado um monstro. Então, as crenças contribuíram para que esse monstro aumentasse. Eu não sei se você vê assim, como você vê, Débora, até nos teus atendimentos. Tânia, eu vejo sim, eu vejo que as pessoas elas estão com muita dificuldade em conversar verdadeiramente, né, sobre isso. E essa questão das crenças também. Eu recentemente recebi uma cliente até que. E aí, olha a questão da mente, né? Como é diferente e como ela te sabota. Ela vinha de relacionamentos extremamente agressivos, né? Um histórico de vida já, né? E o sonho dela era ter um parceiro que fosse carinhoso, que fosse querido, tudo. E agora, qual é o drama dela? Ela está vivendo tudo isso. Ela tem um parceiro extremamente carinhoso, querido, amoroso, que na hora do sexo se preocupa com ela, trata ela como uma princesa. E aí ela fala que ela simplesmente ela não consegue sentir, a demanda dela foi essa, quer dizer, eu não consigo sentir tesão, eu não consigo sentir desejo, entendeu? O que me causa desejo é aquele homem me pegar de um jeito bruto, forte, e para quase até sem se importar com o desejo dela.
E a gente vai lá fundo e descobre que, na verdade, naquelas relações ela não tinha prazer, né? Mas de alguma forma, quer dizer, ela criou uma crença de que o prazer estava relacionado com a dor, né? E por mais que ela conscientemente deseje, né, ter um relacionamento de qualidade com um homem carinhoso, com um homem que chega na hora ela não consegue vivenciar aquilo, ela se limita, ela se bloqueia porque as crenças dela não permitem, né? E é onde a gente vai lá atrás e descobre todas as razões, né? De abuso, de violência, de tudo aquilo que, infelizmente, e é lógico, a gente também ensina, né? A ela conversar com esse parceiro, né? Chegar num meio termo, quem sabe, né? Porque Sim. ela também ela não consegue se abrir para esse parceiro, né? Ela acha E que até mostrar, né, ressignificando a crença que ela pode ter prazer também com um ato sim, carinhoso, né? Com uma sim, cumplicidade. Ela pode. Só que, gente, é isso uhum, que eu queria muito falar com vocês. Tudo está na nossa mente, tudo foi nos ofertado. E o nosso subconsciente, ele precisa viver e repetir apenas o que ele conhece como verdade. Então, o que que nos cabe? Mostrar, né, para essa pessoa que é possível ter um relacionamento bacana. Eu queria fazer dois comentários que agora você trouxe isso, me vieram, aliás, três bem rapidamente. Um que me chama a atenção que quando eu atendi uma moça recente na questão de relacionamentos, nada progredia, nada andava, nada ia. E quando ela veio procurar tratamento, foi até bem interessante porque nós começamos através da conversação e através da hipnoterapia. Quando nós fomos buscar, estava lá na infância, ela se sentindo presa ao lugar onde ela estava e como se ela não pudesse sair de dentro da casa dos pais. Então, ela está com 29 ou 30 anos de idade e o que sempre nos relacionamentos tudo acontece maravilhosamente bem até o ponto de começar a sugestão dela ter que sair da casa dos pais. E é muito engraçado porque quando a gente reconheceu esse fator, é como se ela tivesse uma negação e dissesse: acho que não é bem assim. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente muitas vezes nem imagina de onde vêm os motivos pelos quais nós não temos um relacionamento saudável. Outra coisa que eu uhum, quero comentar é de uma moça também que eu tenho atendido, e ela foi abusada. Os abusos começaram aos 4 anos de infância, e os abusadores sempre foram primos, vários. E ela, olha que doido, e ela sempre em ato hipnótico hoje, vendo, né, e trazendo também para a consciência, para que a gente trabalhe, ela sempre se defendendo e sempre arranhando e sempre jogando a pessoa para longe e mordendo os abusadores. E o que que ela despertou, Débora? Exatamente o que essa tua cliente despertou. Eu só tenho prazer quando eu tenho que surrar, quando eu tenho que morder, quando eu tenho que arranhar, quando eu tenho que jogar para longe essa pessoa de mim. E daí a gente não é, entende porque muitas pessoas têm essas, né, essas coisas tão fortes, né, com a questão sexual. Gente, se a gente é, pudesse falar, eu sei que assusta um pouco, até eu estava falando com a Débora sobre isso, a palavra hipnose assusta, porque as pessoas ainda têm crenças também sobre a hipnose, como se tu fosse para Nárnia, como se alguém fosse roubar toda a tua mente, né? E a hipnose nada mais é do que uma sugestão positiva e a gente acessar, ultrapassar o fator crítico e acessar memórias. Então, quantas e coisas nos foram ressignificá-las, né? dadas? É, Exatamente. ressignificá-las, assim. Eu também peguei chegou para mim, né, um cliente que ele tinha um pênis em torno de
10, 12 centímetros, e isso gerou uma crença para ele, depressão, tentativa de suicídio, porque ele achava, justamente pelas crenças que são colocadas, né, na sociedade, que vai recebendo desde criança e tudo, que ele seria incapaz de oferecer prazer para uma mulher, né? Já tinha 40 e poucos anos, e aí a gente vai lá para a infância mesmo, né? A gente busca aquelas memórias, né? De repente, aquela mãe, né, que sem querer comentou alguma coisa, né? Quando era ainda muito criança. O pai que tinha aquela preocupação, que levou no médico para ver se estava tudo bem, né? E a gente vai trazendo aquelas memórias, vai ressignificando. E vai trazendo informações também, né? E outros paradigmas, porque daí com isso, quando a gente busca, quando a gente encontra lá na infância, né, as memórias, os traumas, o que aconteceu, que trouxe essa crença de achar que é incapaz, né? E que daí é fortalecida na adolescência pelo comportamento de outros colegas e tudo. E o homem, né? Eu vejo muito isso assim. Como às vezes nós somos a sociedade é injusta, né, com o homem nesse sentido, né, porque ele é muito exposto, né, se você for ver um banheiro, né, um banheiro masculino, né, essa questão do compartilhamento, de ter que estar, isso que a gente fala hoje em dia muito de não se comparar com o outro, e como o menino, né, o adolescente, o homem, ele é exposto a isso, né, essa comparação, né, e aí a gente cai de novo na questão da pornografia, né, que vem com aqueles estereótipos, né? E aí aos poucos você trabalha a mente dessa pessoa, você dá segurança para ele, né? Você mostra para ele o quanto essas informações são crenças mesmo, né? Que foram colocadas, né? Que existem outras formas e que o prazer não depende só do tamanho, né? Embora o que às vezes a gente conversa. Existem mulheres que para elas será importante isso? Sim, sim, existe, ok, né? Assim como para algumas o olho verde vai ser importante, né? Para o outro o sorriso vai ser importante. Tudo bem, você não é obrigado a ser amado e desejado por todos, né? Mas isso não quer dizer que você não vai encontrar alguém que te ame e te respeite e sinta desejo por você da forma como você é, né? Exatamente. Mas para tudo isso acontecer, é aquilo que eu sempre falo para você: conhece-te a ti mesmo. Você precisa Sim, conhecer, você precisa se conhecer, você precisa entender sim, quais as crenças que te limitam. É muito interessante que é um processo. E as pessoas não entendem que, como a gente também teve um processo de construção dessas crenças, que foram nos ofertadas desde a barriga da mamãe, nós também temos agora uma desconstrução, ou seja, uma construção para desconstruir tudo isso. E para a gente entender quem a gente é, para a gente entender o que a gente é e para entender de fato quem somos, nós precisamos nos conhecer e nós precisamos falar sobre o que nos incomoda. Você gosta do teu parceiro, você gosta da tua parceira, você tem dificuldades sexual? Ok. Então, qual a dificuldade que tu tá tendo? Eu preciso de uma ajuda. Gente, aquela história de que eu me calo e resolvo tudo sozinho, não existe mais. Você precisa de uma ajuda, você precisa de uma pessoa qualificada. Você tem um problema em relacionamento? Ok. Temos aqui vários especialistas, né, com gestão emocional, falando de relacionamento, como a nossa colega que está conosco na live, a Débora. Tem a de Brasília, a nossa colega, esqueci o nome dela, meu Deus, eu vou fazer uma live com ela, me Regina? perdoa. A Regina, né? Tem a Paula, que fala da gestão emocional também e da dependência emocional. Gente, hoje tem tanto profissional maravilhoso, tantos profissionais É, falando sobre esse assunto. Então é. você precisa se Tânia, conhecer. e às vezes, assim, é interessante, né?
que uma demanda de algo que a pessoa pensa que é muito atual, né? E você vai lá atrás e aí você descobre a origem daquilo ali, né? Recentemente chegou uma demanda para mim de uma cliente, e até com relação a aplicativos, né, de namoro e tudo, e aí nós conversando, e ela comentou comigo o seguinte, que ela saía com um homem, né, mas que ela não conseguia dizer não. Principalmente se fosse um homem de aplicativo, uma pessoa que ela tivesse conhecido no aplicativo. Ela não se sentia à vontade, olha só, à vontade o suficiente para negar de transar com aquele homem. Ela achava que como ela saiu com um cara de um aplicativo, ela era obrigada a transar com essa pessoa, né? E aí você vai lá para a infância dessa pessoa e aí você descobre, né, o quanto ela foi rejeitada nas vezes em que ela colocou a vontade dela, quando ela quis na infância, né, colocar os desejos e a vontade dela, impor a vontade dela, quanto ela se sentiu rejeitada pelos pais. Então ela deixou de ser querida, ela deixou de se sentir amada. Você não está fazendo o que a mamãe esperava, né? Papai esperava que você fosse diferente. Não, desse jeito o papai não gosta. Quer dizer, então eu não posso dizer o que eu quero, eu não posso, ou então eu não posso me negar a fazer algo que meus pais querem que eu faça, porque senão eu não vou ser tão amada, eu não vou me sentir pertencendo, eu não vou ser tão querida. Eu vou ser a menina má, né? E aí você traz, e aí você vê aqui na frente essa pessoa não sabendo dizer não, não é? Para algo extremamente importante. Aí ela ia para casa, se sentia usada, né? Mas simplesmente ela não desenvolveu a capacidade de dizer não, né? Os reflexos Isso, disso, que né? Na dependência vida sexual emocional de uma é essa, pessoa. né? Que dependência emocional é essa, né? Que eu não posso dizer não para o Né, terrível, né? ela liga o não e o sim a ser amado ou deixar de ser amado, né? Se eu disser não, eu deixo de ser amada, deixo de ser querida. E aí vem a questão da moeda de troca, né? Quando você está dando esse sexo, o que, que você está querendo em troca? O que, que você está pedindo em troca? Né? É sexo que você quer em troca? Não, não era, né? Nós descobrimos que não. Né? Que Era loucura, né? aceitação, era ser amada, era ser respeitada, era ser querida. Só que você está dando uma coisa querendo outra em troca. E outra coisa, né? Sem que o outro saiba que esse é o acordo que você está fazendo com ele, né? E é uma coisa Né? nada consciente. O que faz a gente agir assim é subconsciente. O César comentou. Subconsciente. O César comentou: muitos homens têm problemas de ejaculação precoce, impotência por causa da ansiedade. Inúmeros. Inúmeros, a Inúmeros. ansiedade de ser aceito, de como o pertencimento, né? Outra coisa que ele comentou aqui sobre a questão religiosa, nossa, gente, é impressionante. É. É impressionante. Aqui, ó, nós temos a Laís com uma pergunta também. Toda mulher pode ter um squirt? Isso? Deixa eu ver. Aonde? Não tô vendo aqui. Não Ai, tô meu achando a Deus, pergunta dela. escapou aqui. Se você puder perguntar novamente, tá? E uma coisa que o César também está colaborando demais e comentando aqui com nós, enquanto eu acho de novo a pergunta, que foi subindo rapidamente, a pergunta sempre é: qual a criança que você está tendo que agradar quando faz o que faz? Exatamente. Tá, mas qual foi a pergunta Exatamente. dela ali que eu perdi, O César? César até colocou deixar aqui, só a pergunta repete que Tá, subiu e eu não peguei. Daqui a a pouco a pergunta é gente. se toda mulher ou se precisa? Aqui toda mulher pode ter.
Não, não necessariamente. Não é. Hum, Como Cada que eu vou te organismo falar? é um organismo. E cada vez você pode ter um orgasmo. A mesma pessoa ela pode ter vários tipos de orgasmo. Não existe um único tipo de orgasmo. Não, não E a mulher, necessariamente. ela Você pode tem até a ter tendência, quando muito estimulada, ter múltiplos orgasmos. E sem mas não dá para esguichar, sem nada. comparar. Mas aí você também entra na questão da comparação, né? O que eu Aqui o costumo César dizer é o seguinte: esclareceu. A Laís quer saber se toda mulher esguicha. Não, Laís. Isso que a não, gente está falando, não, tá? Não, não. e eu não sei qual a sua dúvida de esguichar ou se você não está tendo isso, mas assim, a gente, é bem normal, porque todo é o que a Débora está falando, cada um é um. Nós não podemos comparar. E, gente, deixa eu contar um segredinho para vocês. Vocês sabiam que a hipnose pode te ajudar, inclusive, a estimular de uma forma tão grandiosa que você pode desenvolver aceleradamente a questão sexual, a tua sexualidade, e começa a se conhecer e começa a entender o teu corpo também. E é muito Sim, importante. exatamente, né, Tânia? Porque a questão do prazer sexual, né, do sexo, da prazer e tudo, é o que se diz, começa pela mente, né? Não começa pelo corpo, né? E a hipnose ela consegue fazer isso de uma forma extraordinária, né? Porque ela vai lá no subconsciente mesmo e, e limpa, né? Limpa as crenças, ressignifica e traz um, um novo sentimento, né? Uma nova visão com relação ao prazer, com relação ao sexo. Essa É. questão religiosa é muito forte também. Gente, pelo amor de Deus, eu lembro de. Eu sou do interior, né, gente? Eu sou considerada. Aqui na minha região a gente fala da colônia, né? Eu sou da colônia, sou colona. E tudo era tabu, tudo era tabu. Falar, perguntar sobre. Ó, eu vou contar rapidamente outra historinha para vocês. Quando eu fiquei pela primeira vez no meu ciclo menstrual, né? Eu achei que eu estava grávida. Era era tanto tabu, que a gente não podia falar absolutamente nada. E eu lembro como se fosse hoje, inclusive foi no mês de agosto que aconteceu o meu primeiro ciclo. E eu lembro que quando começou o fluxo, naquela semana eu tinha dado o meu primeiro selinho, porque naquela época se namorava assim, né? Era selinho rapidinho e cartinhas, e era o máximo do namoro, né? E eu lembro que naquela época aconteceu isso, e eu dei o selinho, um exemplo agora, depois de 15 dias aconteceu o ciclo. Falei, Jesus, engravidei, estou grávida. Porque era um tabu tão grande, gente, de falar, inclusive no meu livro, tem uma parte que eu estou escrevendo no meu livro, e estou contando sobre esses tabus. Era um tabu tão forte, era uma coisa tão. Gente, e mulheres da minha época, quarentonas para cima, 44, 45, até as 30 e poucos que foram criadas no interior, quantos tabus a gente viveu, quantas coisas nós herdamos. Imagina uma menina não saber que ela vai ficar no ciclo menstrual e que isso está tudo bem, e que ela passou a ser uma mulher. Gente, e a pessoa sofrer por 3, 4 meses achando que estava grávida. É, Gente, a gente dá risada, né? Mas vocês têm noção da agonia que eu eu cheguei a me vivi? afogar. É, e Tânia, nossa, me afoguei aqui agora. Tem problema. Enquanto isso, eu vou ler aqui mais um Hum, comentário que, olha, o César, infelizmente a igreja ensina que o sexo é pecado. Exatamente. E isso destrói a sociedade. Diz que padre não casa para não pecar, quando na verdade padre não casa para não
ter que deixar herdeiros para o patrimônio da igreja. E, É gente, muitos tabus, uma questão patrimonial. inúmeros tabus, né? E a própria Agora, Bíblia diz... Oi, desculpa, não, agora Débora. eu achei interessante aquela questão, né, que o César trouxe antes, da questão da ejaculação precoce, né? Muito relacionada com a questão da ansiedade masculina mesmo, né? E da onde que vem isso de novo, né? Muito, muito, muito da questão da pornografia, né? A ansiedade de ter aquela performance maravilhosa, de ser aquele cara que ele viu lá, que disseram que tem que ser. Então as pessoas elas não se permitem simplesmente deixar acontecer. A mente já vem num turbilhão de informações e de pressão ali, né? Que ele perde o autocontrole, eu acredito até que deixa de estar plenamente naquele momento, né? E, e quanto mais ansioso, né, mais forte vem essa questão da ejaculação precoce também, né? E E eu aí você costumo vai muito falar, ver. e eu costumo muito Oi? falar com relação a isso para o pessoal que me procura. Eu tenho feito muito atendimento com a questão de ejaculação precoce, e eu costumo até falar para as pessoas, isso é como uma dança. Você tem que perceber a tua parceira. É como uma dança. Gente, homens que estão aqui na live, e mulheres também, tá? É para as duas partes. Vocês têm que perceber. É uma questão de percepção. É uma questão de que se, poxa, dei um beijo aqui na pessoa e tu viu que a pessoa deu uma arrepiada diferente, opa, positivo. Só que vocês estão com essa ansiedade, como o César fala, de fazer uma performance perfeita, que vocês esquecem de dançar a dança. Vocês É, esquecem de pegar o parceiro e dançar como tem que dançar. Opa, eu toquei aqui. Percebe na pessoa, claro, tem muitas pessoas que no início não têm entendimento e tem pessoas que vivem anos já do lado de uma pessoa e não tem entendimento ainda do que ela gosta. É uma é. dança. Percebe. Poxa, peguei aqui, gostou mais? Pergunta para tua parceira. Parceira, pergunta para o teu parceiro. Induz a mão do teu parceiro para onde tu quer que seja tocado. Fala para ele no momento que ele está fazendo algo bacana. Fala, é disso que eu gosto. Deixa ele saber dos teus gostos. Parceiro, deixa a tua parceira também saber dos teus gostos. Deixa ela saber. Fala. E, e outra coisa, Tânia, além de deixar saber sobre o gosto, né, vem essa questão também da vulnerabilidade, né? O cabra chega, não sei o que, acho que tá numa gravação de um pornô, por isso que não. É, exatamente, aí acaba não rolando nada, é bem isso, César. Não, e eu acredito também assim, ó, é importante essa questão da vulnerabilidade também, entendeu? Não é só de você chegar e falar para o seu parceiro, ah, eu gosto assim, eu gosto assado, não. Se você sabe, se você tem essa questão por exemplo, de uma ejaculação precoce ou um outro problema que também tem ocorrido com uma certa frequência, homens que simplesmente não conseguem não conseguem ejacular, não conseguem ter o orgasmo, né? Na relação com a mulher, somente se masturbando, né? E aí vem o vício da pornografia também, porque ele se acostumou tanto com aquele toque, com aquele ritmo da própria mão, né? Que não adianta, né? E não adianta na cabeça dele, né? Porque é lógico, se você faz todo um processo, né, de reabilitação, você consegue trazer esse homem para uma relação sexual prazerosa e completa com uma mulher, sem necessariamente ele precisar se masturbar ao final para conseguir atingir o clímax, né? Mas eu acho assim, se você sabe que você tem essas questões, divida isso com a sua parceira, seja vulnerável, explique, conversem, façam uma parceria, vamos fazer juntos, né? Vamos buscar o melhor trazer para os dois. Como que a gente vai fazer?
não é verdade? Se você percebe que você anda muito ansioso, que você já em outras relações, né, ou nesse relacionamento, você está sofrendo de ejaculação precoce, não precisa esperar a tua parceira chegar e falar isso para você, né? Perceba você e seja forte o suficiente, seja corajoso o suficiente para admitir essa vulnerabilidade, né? E expor e chegar e falar, ó, e aí, como é que a gente vai fazer? Vamos buscar E bem uma forma interessante, juntos. e bem interessante o que o César comentou, que o cabra chega aí na cama e quer fazer, né, como se estivesse no set, né, pornográfico ou não. Mas, gente, é muito achismo, né, muitas vezes. Eu faço isso porque é uma dança, gente. É uma dança. Quando você tem aquela dança, quando você tem aquele toque, quando você entende que você está se entregando ao prazer, lembra que nós conversamos desde o início? A mulher é emaranhada de emoção, o homem precisa estar focado na caixinha lá do sexo para acontecer. E quando acontece essa dança, essa sincronia, né, essa coisa gostosa, automaticamente tu vai criando confiança na tua parceira, a tua parceira vai criando confiança em ti e poder ir dizendo aos poucos o que ela sente. E se tu tiver essa percepção, tu vai entender, opa, aqui não está acontecendo legal, o que eu posso fazer para mudar, sabe? E até no próprio ato ir falando para a pessoa, né? O que eu posso fazer? Como é isso para ti? Como é aquilo? Mas sem que a gente entenda que existe uma penalidade e entenda que sim, Sim, existe uma entrega. tem que existir a parceria, né? E é aquela tal história, né? Se você quer melhorar a sua vida sexual, converse sobre isso, né? Comece conversando sobre isso, comece pensando sobre isso. O sexo ele não começa ali na hora que começa, né? Ele tem todo um treinamento, né? Que eu costumo falar, você treina antes. E como que você treina isso, né? Você treina com aquela mensagem que você manda antes, né? É, um carinho que você faz antes, algo que você fala antes no ouvido da pessoa. Mas antes quanto? Antes, 3 horas antes, 6 horas antes, 12 horas antes, né? Você vai ensaiando, você vai aquecendo, você vai preparando aquilo, né? Você pode até me adiantando é uma forma legal, né? Que eu costumo falar para as minhas clientes é nessa hora, né, do antes, ali 12 horas antes, que você pode aproveitar e dizer mais ou menos para o seu parceiro como que você quer que ele faça lá na frente, né? Diz para Estimule. ele, manda uma mensagem. E perfeito. Deixa eu pegar essa deixa aqui. Quando eu falo que o homem precisa ser estimulado, mulheres, é disso que eu estou falando. Porque automaticamente vai ser um bumerangue, ele vai responder para ti também, te estimulando de uma forma bacana. Quando eu falo também para as clientes e pacientes dentro da psicanálise que vêm e que buscam, gente, é alarmante a quantidade de homens com ejaculação precoce e é alarmante as mulheres que nunca entenderam o que é um orgasmo. É absurdo, assim, o número é absurdo. E toda vez que chega no consultório, eu fico meio que apavorada, porque eu falo, caramba, essa pessoa tem 40, 50 anos, 30 anos e não sabe o que é um toque, não sabe o que é ter um prazer bacana, né? É isso que a Débora está falando. É estimular. Então, foca, você menina, você mulher que está aqui na live, foca no teu parceiro, faz. Lembra que o homem ele precisa ser estimulado mentalmente e talvez um pouco mais do que nós mulheres. A mulher também Talvez, precisa, Tânia. A mulher também mas ela precisa. precisa. O homem precisa, eu vejo estimulação e a mulher estimulação com carinho. Eu percebo que o homem, ele precisa não que ele não precise de carinho, mas ele precisa ser instigado com interrogações. Umas coisas que eu ensino muito, Débora, para as meninas que vêm procurar,
quando tem esse joguinho de sedução via celular, via WhatsApp, né? Uhum. Poder falar, estimular o homem de uma forma diferente. Porque a mulher, ela gosta de ser cortejada. Então, o estímulo da mulher é diferente. Mas o homem, ele gosta de ser instigado. O que que tem depois? O que que tem depois? Imagine, por exemplo, qual a roupa que eu vou usar para ti hoje de noite? Qual a roupa? Ou Sim, imagine que eu vou estar usando só tal objeto, ou que eu estarei com tal coisa. O que que vem depois? O homem é estimulado de uma forma interrogativa. Ele sente esse prazer de conquista, esse prazer da conquista. Homens de plantão que eu atendo, aí tem gente entrando na live que eu atendo. Quantos homens chegam para mim e falam que adoram mulheres com saias? Por quê? A questão de se vai subir um pouco, que vai, qual a interrogação que tem sobre essa saia? Ou embaixo dessa saia, no cruzar de uma perna, no levantar. E a mulher, ela precisa ser questionada, mas ao mesmo tempo galanteada. Quando eu falo, talvez eu não me coloquei da forma correta, é essa instigação que homem tem que. Gente, eu até tenho uns chilique de vez em quando. Homem, vocês têm que entender que mulher é comprada por ouvido e que gosta de ser estimulado com esse galanteamento. E mulheres, vocês entendam que o homem precisa dessas interrogações. Então, estimula o teu sim. parceiro. Tânia, e uma coisa assim que você me lembrou, né, e que já aconteceu, assim, de ter cliente, assim, mulheres extremamente lindas, né, e que usavam, assim, querendo seduzir o marido, o parceiro, né, ali no dia a dia, mas já eram casados. E usava, estava acostumada a usar assim, muito pouca roupa em casa o tempo todo, o tempo todo. E aí é onde a gente entra nessa questão do excesso de estímulo. Então, assim, não havia surpresa mais, né? E ela reclamando que, por exemplo, que por mais que ela expusesse o corpo, por mais que ela tivesse ali, poxa, eu espero ele todos os dias só de calcinha e agora não tá acontecendo nada. Justamente por isso, tá tendo tá muito fácil, tá muito exposto, tá muito entregue. E Onde é é que tá o o que eu falei, mistério? Onde é que tá a cadê a descoberta? Onde é que interrogação? tá a sedução, né? Cadê a interrogação? E é uma coisa que você resolve muito fácil, quer dizer, vai lá, coloca um pouco mais de roupa, né? E deixa esse homem descobrindo e redescobrindo o teu corpo, né? Não deixa ele estar olhando aquilo de uma forma banal, né? Banalizando, né? O corpo e a sexualidade. E é um exercício assim tão fácil, tão simples e que muda a dinâmica sexual do casal. Por isso que eu volto a dizer, o homem, ele precisa dessa interrogação. É necessário Uhum. para a mente do homem que tenha essa interrogação. Então, meninas, ouçam bem, estimulem seus parceiros com umas interrogações bem bacanas. Façam frases que talvez lá no WhatsApp, Messenger, enfim, como, não sei como vocês utilizam a comunicação, que esse teu parceiro fique pensando em ti e que ele consiga responder de uma forma agradável também, mostrando o quanto tu está sendo desejada naquele dia, o quanto tu está sendo quista naquele momento, o quanto ele deseja que aconteça algo. Mas precisa ter um estímulo dos dois. Lembrando sempre, para resumir, né, a interrogação para os homens, usem esse estímulo de uma forma mais carinhosa. E daí eu vou falar um negócio para vocês, homens. Tem homens que chegam para mim e falam assim, mas é muito difícil, porque tem que toda hora estar estimulando. Eu falei, cara, assim, ó, tem uma forma muito fácil de resolver. Casa com outro homem. E tá tudo Sim, bem. sim. Porque se você não entende que a mulher é estimulada desta forma e para ti é penoso e terrível, tá tudo bem se você procurar alguém que pense como você, outro homem, e mulheres também. Vocês têm que entender que homens são cheios de interrogação. E homens não conseguem, Débora, viver em várias caixas ao mesmo tempo. Não. Ele está numa caixinha.
Ele tá ou na Uhum. outra caixinha, ou ele tá na outra caixinha. E, gente, eu tenho filhos, tá? E eu sei muito bem como é que funciona. Se tá aquecendo a água para fazer lá o jantar, para fazer o café, é esquentar a água, não pode estender a toalha da mesa. É muito para trás, né? Mas não é porque eles estão mimados ou isso, né? Porque funciona assim. Os homens funcionam assim. Nós somos emaranhados de emoção. Nós estamos É. aqui, mas a gente já está pensando como vai ser o dia de amanhã, como que a gente pode usar para produzir essa live melhor, como a gente pode trazer essas pessoas para dentro do consultório. A gente está com 1000 projetos na cabeça. E homens, vocês funcionam diferente. E tá tudo bem. O nosso Criador nos É. fez assim. A gente só precisa respeitar essas diferenças, ter entendimento que existe a nossa mente, que somos corpo e mente. E quando a mente ela tá aqui, como ela nos segue desde a barriga da mamãe, a gente precisa entender que esses funcionamentos são assim. Senão, É. não dá pra E ser. outra coisa, né, que aí já vem do outro lado, né, do homem, né, de ter essa consciência de que a mulher, fisiologicamente, né, ela demora mais para responder, né, pro organismo dela tá. Ah, olha, exceção, exceção, você já está falando, né? Exceção. O Claro, César aqui César, falando. tem toda. Vamos, Exceção. eu falo assim, César, mil perdões, para toda regra tem sua exceção, mas é raro, tá? Vamos falar que é É, raro. é. E então, assim, o que acontece pela questão fisiológica, né? O homem, ele está preparado para o ato sexual em torno de 5 minutos, né? A questão de irrigação do membro e tudo, ele está ali preparado para iniciar o ato sexual, né? A mulher, ela leva em torno de 20 minutos, meia hora para iniciar, para estar tá pronta, né? Para a questão de irrigação, lubrificação, tudo isso para ela estar tá começando a estar preparada para começar a receber um estímulo sexual direto, né? Então, até ali, aí é onde entra muito a massagem tântrica, né? Então, estimular outras áreas, aprender a estimular outras áreas da mulher, né? A gente pega, às vezes, casais que o marido vem e reclama, ou a mulher mesmo se achando, pensando que é frígida, que não sente prazer, e aí você vai ver, tá tendo um problema de time aí, né? Esse homem, ele tá querendo, em 20 minutos, ele quer começar a brincadeira e já quer terminar, né? Em 20 minutos, meia hora. Quer dizer, quando essa mulher, ela, na verdade, existem mulheres que levam até 40 minutos. Ah, é muito tempo. Então, é como a Tânia disse. Então, ok. Então, vamos combinar que os nossos tempos não estão fechando e então houve uma incompatibilidade e cada um segue o seu caminho. Agora, se você ama essa pessoa, se você quer continuar com ela e quer criar um relacionamento de valor, então vamos ver ali. Então, mas César, aqui você falou, né? No caso do sexo oral, esse é um outro problema, né? Outra questão que a maioria das pessoas acreditam que o sexo oral é uma preliminar. E aí os homens vêm fazer um sexo oral na mulher antes dela estar preparada para começar a receber o sexo, né? E o sexo oral também é sexo. Então a mulher, ela não tá, o órgão dela não tá preparado fisiologicamente ainda para receber esse sexo oral antes desse tempo. Sexo oral não é preliminar, né? Então, e aí, onde eu já recebi muita demanda e tudo, inclusive vi que tinha existem poucos estudos em relação a isso, mas tem um estudo bem interessante aqui da Universidade Federal de Santa Catarina falando sobre isso, né? Que muitas mulheres não têm prazer no sexo oral justamente porque não é respeitado esse tempo, esse time, né? Ele é feito antes da hora. E aí e aí vem o erro, né, da falta de comunicação. A maioria não comunica isso. Por quê? Porque já foi colocada uma crença de que a mulher tem que sentir prazer no sexo oral, então a maioria finge, né, para que aquilo termine de uma vez,
porque o sexo oral, quando ele é feito fora do time correto, ou ele causa desconforto, ou ele causa desprazer, falta de prazer, né? Então, desconforto e falta de prazer mesmo, tipo dor, algo assim. Então, essa mulher, ela finge para acelerar o processo e ir para a etapa seguinte. Só que aí ela vai para a etapa seguinte sem ainda estar pronta também, né? E essa mulher daí não tem prazer. E aí ela acredita, e o marido, o parceiro dela, acredita que ela é frígida, que ela não tem condições de ter E prazer. aí começam os grandes problemas, colega, porque daí quando eu não falo o que realmente está acontecendo, se Uhum. repete, se repete, se E é o que eu repete, falo, o outro não tem bola de e cristal, se né? torna um grande problema. É, exatamente. Pode Isso ser, mesmo, César, tem exemplo. irritante ao invés de prazeroso, então, certo? Isso, exatamente. Essa é o que mais é reportado, se torna algo irritante. E aí, como a mulher, ela também, né, não foi educada, né, para chegar e falar abertamente, o que ela sente prazer ou não, e como foi colocado também uma crença muito forte social com relação, inclusive, a esse prazer sexual com o sexo oral, ela acha mais fácil fingir, né? Exatamente. E aí vira E uma bola outra, de neve. e lembra que a gente conversou quais as crenças que nós recebemos, quantas coisas nós precisamos deixar de dizer, quantas coisas fomos condenadas por falar, condenadas